A vice-presidente da Venezuela negou ter negociado com os Estados Unidos a saída de Nicolás Maduro do poder. Uma reportagem de um jornal americano, mais especificamente de um jornal de Miami, relatou existir negociações dela e de seu irmão, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, por meio de intermediadores do Catar com autoridades norte-americanas. A gente está até acompanhando essa matéria aí na tela. Para quem está nos acompanhando, vamos relembrar. As tensões na Venezuela cresceram desde a declaração do presidente Trump, que considera atacar cartéis venezuelanos. Uma reportagem do The New York Times mostrou que a Casa Branca autorizou operações da CIA para desestabilizar o governo de Maduro. Fred, vamos começar pela declaração da vice-presidente da Venezuela. O governo norte-americano afirma que as ações fazem parte de uma operação antidrogas, mas o objetivo final do presidente americano pode ser enfraquecer o regime de Nicolás Maduro. Qual que é de fato o interesse? Olha, vamos contextualizar aqui e aí eu chego no interesse. Vamos lá. Primeiro, a Delcy Rodrigues, que é vice-presidente da Venezuela e muito próxima de Maduro, né, ela negou, disse que é completamente uma fake news essa notícia do Miami Herald. E por que eu vi que você reforçou falando assim, um jornal de Miami, etc. Vamos só contextualizar. Miami, Flórida, que é o estado eleitoral do secretário de Estado, Marco Rubio, que é um desses linha de frente na questão da América Latina e do enfrentamento dos regimes de esquerda e que mais autoritários, né, como o caso de Cuba e Venezuela. Então, é por isso que a gente precisa situar que é um jornal dali de Miami. Essa reportagem é muito longa, diz que a Delcy e o irmão dela, o Jorge, que é presidente da Assembleia Nacional, eles teriam negociado via intermediários do Catar com autoridades norte-americanas, né, para uma possível transição de governo. Essa transição de governo envolveria em 3 passos, né, uma transição pacífica, né, a saída do Maduro do poder. Ele poderia, numa das propostas, continuar na Venezuela, numa segunda ele poderia pedir exílio, no Catar ou na Turquia, né? A Delcy, ela não seria a presidente de transição. O presidente de transição seria o Miguel Rodrigues Torres, que não é parente dos dois, né? Ele é um ex-ministro do interior, e da inteligência. E hoje ele mora na Espanha, está exilado, ele é próximo desse grupo, ele foi perseguido pelo Maduro e precisou sair do país, né? Além disso, o acordo também previa nessa transição a possibilidade de cessão de direitos de exploração de petróleo e minério. Lembramos, a Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo, são mais de 300 bilhões de barris de petróleo a serem explorados, né? Além de outros minerais, incluindo o ouro, por exemplo. E num terceiro ponto, o Nicolás Maduro seria perdoado de seria encerrado, né? Não vamos falar perdoado, mas seria suspensas as acusações a ele contra o tráfico, que tem sido a motivação dessas ações atuais do governo Trump, né? O que o governo Trump tem feito, né? Vamos pegar um pouco. Nós tivemos até essa semana a destruição de 5 embarcações, né, no mar ali do Caribe, próximo à Venezuela, que, segundo o governo norte-americano, eles estariam transportando drogas. Nós estamos vendo ali algumas imagens desse mais recente, que foi divulgado inclusive no Twitter do secretário de guerra, Pete Hegseth, né, antigo secretário de defesa. Então, tem essa movimentação em relação a esses ataques. Além disso, houve, como nós vimos, desde o início do ano, a declaração de uma série de cartéis, a classificação deles como grupos terroristas, e depois a declaração do estado de guerra, né, de conflito contra esses cartéis, né, um conflito não nacional, que é um estabelecimento para que pudesse levar a uma autorização de um conflito mais avançado em relação a isso. Nós também temos a questão da mobilização das tropas, com embarcações, navios de desembarque e mais ou menos 4.500 fuzileiros navais de uma unidade mais especializada,
né, que é a Unidade Expedicionária de Marines. Para quem teme que possa acontecer uma invasão ali dos Estados Unidos na Venezuela, esse número de tropas seria suficiente? Não, não é uma tropa suficiente para uma invasão e ocupação da Venezuela, né? Nós temos são 4.500, não é uma tropa desprezível. Vamos colocar da seguinte forma: os navios estão equipados com mísseis Tomahawk, mais ou menos, acho que seria em torno de 40, 45 por embarcações. Tem pelo menos 3 destroyers da classe Arleigh Burke que poderiam garantir, além desse lançamento, sistemas de radar para controle aéreo, 10 aviões de quinta geração F-35, mais aviões caças Harrier AV-8B, né? Além de helicópteros de ataque, navios de desembarque. O navio não é um porta-aviões, mas ele é capaz de lançar esses aviões AV-8 Harrier, que é o Iwo Jima, mais um submarino também com capacidade de lançamento de mísseis de cruzeiro. Então não é uma força desprezível. Mas, se você pensar, em torno de 4.500 submarinos, eles poderiam fazer ações de desembarque pontuais, né, mas enfrentariam, por exemplo, uma força, só a força regular do Exército, né, das Forças Armadas da Venezuela, são 123 mil combatentes, mais 220 mil das milícias bolivarianas, mais estão acontecendo treinamento. Estão acontecendo agora, ali nós estamos vendo uma coisa que também foi anunciada agora pelo Nicolás Maduro, que são a mobilização de tropas para a região da fronteira com a Bolívia e a região do litorânea. Na fronteira com a Bolívia, com a Colômbia, né? Porque ali nós temos na região de Tátira e na região de Amazonas, que ao sul dela faz fronteira com o Brasil. Então, nós estamos tendo toda uma movimentação. Mas agora eu quero fazer... Pode falar. Não, desculpa. Eu ia falar justamente sobre o Brasil. Questão de preocupação do Brasil em um possível uma intervenção dos Estados Unidos, em uma invasão. O Brasil faz fronteira com a Venezuela, né? Sim. Como que fica toda essa situação, até a questão de segurança mesmo? Aquela região ali, ela é de bastante preocupação, porque há uma certa dependência de recurso energético da Venezuela por causa da dificuldade de acesso da região norte até os extremos de Roraima, né? Ali ela tem uma ligação mais forte com a Venezuela realmente. Quando teve a questão da Guiana, o acesso para se chegar à região do Essequibo passaria por ali. Nesse momento também é um ponto de acesso também entre a fronteira da Venezuela com a Colômbia, ali a região é preocupante. Mas eu queria fazer uma ressalva pelo seguinte: da mesma forma que eu falei da fala do Lula, a fala do Trump também, ela está cercada de cuidados. Na hora que ele faz esse anúncio, ele fala da autorização para operações em terra contra os cartéis na região. Ele não fala de uma ação em terra contra a Venezuela. Ele tem esse cuidado, não quer dizer que ele não está pensando nisso. Estou falando que ele está colocando esse cuidado, porque isso tudo também faz parte de toda uma operação de pressão em relação à Venezuela, para que, ainda que não seja necessário fazer uma ação militar, você tenha todo um instrumento de pressão para desestabilizar internamente o país, né? Então, a divulgação de informações, por exemplo, ontem houve o sobrevoo do Mar do Caribe de um bombardeio P-52. Os bombardeios P-52 são a linha de frente dos bombardeios pesados dos Estados Unidos. Eles estão em operação desde a década de 60, 50. É um avião muito polivalente, com a capacidade de bombardeio muito grande. Foi usado, inclusive, na guerra do Iraque, foi usado contra a Síria, foi usado em guerras mais recentes no Afeganistão. Então ele é uma força de dissuasão, né? Além disso, ele fala também da questão da CIA, né? Que saiu essa informação que motivou essa fala do Lula, que uma matéria do New York Times fala da possibilidade
de que a Casa Branca teria autorizado operações da CIA para a deposição do governo. Perguntado na Casa Branca, mais uma vez, toda essa questão da linguagem diplomática, né? O Donald Trump nem confirma nem nega, mas ele fala... Eu te perguntei isso, né? Quando a gente estava conversando antes, se essa questão de tornar isso público, como que isso influencia? E é justamente isso, ele não nega nem confirma. Tornar público é uma forma de pressão. Mas ele não nega, não confirma. Ele foi até bastante irônico, que ele falou assim, a sua pergunta é ridícula. Não, não é ridículo. Ridículo seria eu confirmar uma informação dessa, eu dar a resposta. É claro, ninguém fala sobre as ações encobertas do serviço de inteligência e sai divulgando isso em forma de release, né? Então, mas a ideia de colocar essa informação em jogo, de mobilizar tropas, fazer exercícios, soltar essas informações, né, de um acordo para troca de poder, né, uma possibilidade de divulgar-se. Tudo isso gera instabilidade no país e gera reações externas. Você vê que o próprio presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, ele falou assim, uma ação dessa poderia nos afetar, é uma preocupação. E forçou ele, inclusive, a falar, olha, eu não sou tão simpático assim à Venezuela, eu não referendei o resultado das eleições de Nicolás Maduro. Então você vê como é que começa a levantar informações das narrativas e gera um desconforto, gera uma situação que o próprio Nicolás Maduro tem que lidar. E ele acabou lidando com isso. Ele fez uma comunicação pública dizendo não A gente tem até uma fala dele sobre isso. É possível colocar? Vamos acompanhar o que disse o Nicolás Maduro. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado. ¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Então, essa questão, ele falando que não quer guerra ali também com os Estados Unidos, ele chegou a falar isso também, né? Exato. Então, você vê, ele coloca isso que ele não quer, e quando ele falou que não quer guerra, ele falou em inglês. Ele fez esse discurso em inglês. E quando ele falou da resistência, usando a questão da soberania, né, que para o Brasil, para o governo Lula, foi muito positivo, né? Ele também vai usar essa questão contra o Lula, contra o Trump, e trazer para ele. Porque, vamos lembrar, de tudo isso que eu falei, ainda teve mais um fato nos últimos dias, foi justamente a questão do Prêmio Nobel da Paz para a principal líder de oposição da Venezuela, né? Que depois agradeceu ao Trump e que tem falado para o Trump intervir na Venezuela. Então, a gente vê que não precisa necessariamente que os Estados Unidos entrem em guerra para ele promover uma desestabilização do regime e tentar forçar uma mudança. Mas o que a gente está vendo hoje, há uma possibilidade variável, né, de uma escala de ações militares, né, desde ações pontuais contra os cartéis até a possibilidade de ações de desestabilização mais duras contra o governo de Nicolás Maduro.